Seja muito bem-vindo ao canal João 8:32 e conhecereis a verdade vos libertará. Estou eu aqui mais uma vez no meu estúdio, faz já um tempinho que eu não gravava. Estava estudando bastante, escrevendo bastante, muitas coisas, né? Mas estou aqui de volta para trazer mais uma mensagem ao seu coração, mais uma mensagem da palavra de Deus. E hoje quero falar a respeito de um tema um pouquinho delicado, porque a minha intenção não é atacar ninguém ou ofender ninguém. Como nenhum vídeo desse canal tem essa intenção, a minha intenção sempre é expor a palavra de Deus, né? Lutar contra ideias erradas, teologias erradas, né? Como dizia uma pessoa que eu conheci alguns anos atrás, vamos falar de coisas e não de pessoas, né? Vamos falar de teologia, da palavra de Deus, de ideias, de posturas erradas e posturas corretas perante a palavra de Deus, né? Nós aqui não achamos as coisas, apenas nós buscamos na palavra de Deus, né? A vontade de Deus, conhecer aquilo que Deus tem para nós, né? E eu queria começar com o texto de Efésios 4:11. É um texto bastante conhecido. Você que quiser acompanhe na sua Bíblia ou no seu celular. E o texto diz assim: Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores. Versículo 12. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então a palavra de Deus diz que Deus, Jesus, né, separou alguns para o ministério, como nós chamamos hoje em dia, né? E ministério na palavra de Deus diz serviço. Então esse ministério é um serviço. Para que serviço para quê? Para o corpo de Cristo, para a igreja, como diz no texto que lemos, né? E o próprio Senhor separou uns para pastores. E é esse ofício que eu quero me dirigir hoje, né? Muitos hoje em dia têm falado a respeito dos apóstolos, mas vou deixar isso para um outro dia, né? Tem bastante gente falando a respeito disso. Eu vou deixar para um outro dia essa parte. Eu quero falar a respeito dos pastores, né? Que o texto diz que Deus uns para pastores, uns ou alguns, dependendo da sua versão da sua Bíblia, né? Quer dizer que não são todos, não são muitos, são alguns ou uns para pastores. Hoje em dia tem muitos pastores ao redor do mundo, em cada país na sua realidade, né? Eu falo a brasileiros, né? O meu povo, mesmo no Brasil ou nos Estados Unidos, onde eu moro, que tem muitos brasileiros aqui também, né? Que me ouvem, que assistem meus vídeos, e eu agradeço a cada um desde já, né? Você que já está clicando para sair, espere, aguarde um pouquinho, assista até o final, a palavra de Deus estará sendo falada, estudada e meditada aqui, a palavra de Deus vai falar com você, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Né? Então Deus separou uns para pastores. Né? E para quê? Como diz aí o versículo 12 de Efésios 4, para o aperfeiçoamento dos santos. Né? Ah, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Né? Hoje muitos falam, só um parênteses aqui, muitos falam que eu sou igreja, eu não preciso ir na igreja. Nós só somos igreja se estivermos unidos à outra parte do corpo. Igreja é um grupo, né? O grupo dos chamados para fora. A igreja é um grupo. Sozinho ninguém é igreja. Né? E esses pastores foram chamados por Deus para edificação da igreja, do corpo de Cristo. Até quando? Ainda tem pastores? Né? Ainda tem apóstolos? Sim, porque a palavra de Deus diz que ele chamou, né, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, ainda não chegamos nessa parte. Então, os dons, tanto de pastores como apóstolos, né, mestres,
né? Evangelistas, professores, profetas, todos eles ainda têm utilidade nos nossos dias, porque a igreja ainda está se formando. Cristo ainda não voltou. Então, todos esses cargos, né, esses ofícios, né, que Deus distribuiu para alguns dentre o seu povo, para que seja usado para a edificação da igreja, para que cresçamos juntamente, unidos, né, uns cooperando com os outros, um edificando aos outros. E esses pastores, né, que é o assunto que estou abordando agora, nós vamos nos focar nos pastores, o que a palavra diz? Né? Como devem ser esses pastores? O que devem fazer? Onde vivem? O que comem? Né? O que fazem esses pastores? Qual é a incumbência que Deus deu para cada um deles? Né? Por que pastores? E o que faz os pastores? Cuidam das ovelhas? Por que ovelhas? Né? Você sabe dizer isso? Antes que eu me esqueça, deixe o seu comentário aí no vídeo, né? Para que isso vai ajudar a divulgar o canal, vai ajudar a saber a posição, a direção que teremos, né? Ajuda também o YouTube a entender os seus gostos, né? A direcionar esse vídeo para mais pessoas que possam ser alcançadas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, que é muito importante também. Se você concorda, se você discorda, compartilhe, inscreva-se no canal e nos ajude a propagar a palavra do Senhor. Então, continuando, lá em 1 Timóteo, Paulo vai dizer a Timóteo no capítulo 3, né, uma lista de atributos do pastor, né, requeridos por Deus para que trabalhe para a edificação da igreja. E lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, vai dizer assim: esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo, ou episcopado, como dizem algumas versões, boa obra deseja. O bispo, então, deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, dado à hospitalidade, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de lucro desonesto, mas paciente, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a seriedade. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não um principiante ou neófito novo na fé, para que, envaidecendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Além disso, ele deve ter também bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em descrédito e no laço do diabo. Então, isso é uma lista bem grande de atributos que Deus requer, que instruiu a Paulo, que dizia a Timóteo, né? Como deve ser aquele que quer, que deseja o ofício de bispo ou pastor, que vai ser a mesma coisa, né? Como muitos acreditam e falam, e eu acreditei porque aprendi assim, né, que o ministério é daqueles que Deus chamou. Esse texto de Paulo contradiz essa ideia, que mostra que aquele que deseja, o desejo está no homem. A palavra diz também que Deus opera o querer e o efetuar. Então eu creio que é uma união da vontade de Deus com a vontade do homem para que a obra de Deus seja feita. Em vários outros textos da Bíblia nós veremos passagens falando a respeito disso, da união, da força do homem, do ajudar do Espírito Santo ao homem, e a vontade dos dois se unem, né, a soberana de Deus, e também opera na vontade do homem. Né, como Romanos 8, 26 diz que o Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo pega junto conosco a carga e nos ajuda a carregar. Então, no ministério é a mesma coisa, né? No ofício de pastor, o Espírito Santo vai ajudar o homem vai querer fazer para Deus, para a honra e glória do Senhor. Né? Então, Paulo nos mostra essa lista, né, daquele que quer estar trabalhando para o Senhor, essa lista de atributos que o homem precisa ter, precisa buscar. Né? São coisas que o homem pode adquirir com o tempo, com a sua maturidade espiritual. Né? Eu não quero entrar em detalhe em cada um desses itens, porque você tem aí na sua Bíblia, você pode ler cada item. Você que é um pastor, você que almeja o pastorado, estar
no ministério, estar trabalhando para o Senhor, você que já está, é um texto para se lembrar, para recordar, para meditar, né? E para aqueles também que não são, que são apenas ovelhas, né? A gente vai falar aqui da relação da ovelha com o pastor, do pastor e a ovelha, o cuidado, mais para frente ao decorrer desse vídeo. Não deixe, assista até o final, que veremos o quão a palavra vai nos abençoar nesse assunto, no esclarecimento desse assunto. Então são vários itens, né, que o pastor precisa observar, estar buscando a ajuda de Deus também para cumprir esses atributos, para alcançar esses atributos que Deus deseja. O apóstolo Pedro também vai nos falar a respeito do ministério também. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, ele vai falar aos presbíteros, que também são anciãos, né? A tradução também para anciãos. São aqueles mais experientes na fé, que têm guiado o povo, que têm liderado o povo. E Pedro diz assim: aos anciãos, ou presbíteros, que estão entre vós, eu exorto, eu que também sou um ancião, ou presbítero, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e principalmente da glória que se há de revelar. Alimentai o rebanho de Deus, que está entre vós, assumindo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro, mas com o espírito pronto, nem como senhores sob a herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. Então aqui Pedro vai trazer mais três requisitos, né, de Deus para aquele que está liderando o povo de Deus, né? Que esse não pode ser por força. Não se lidera o povo de Deus à força, por obrigação, sem vontade, como se alguém tivesse te mandando, mas sim voluntariamente. Como diz no texto de Paulo, aquele que quer. Ninguém é obrigado, Deus não obriga ninguém a estar no ministério. Né? Mais para frente eu vou falar um pouquinho a respeito de Elias, quando Elias desistiu, entre aspas, do ministério, pediu a Deus para morrer. Vou falar isso um pouquinho mais para frente. Né? Então ninguém é obrigado a estar no ministério. Deus não obriga ninguém. Aqueles que estão e aqueles que desejam deve ser voluntariamente, por própria vontade. Não pela ganância do lucro ou por, a palavra de Deus diz em outra versão, em torpe ganância, né? A vontade do lucro, porque muitos percebem que o ministério, em certas ocasiões, dá muito lucro e alguns entram por esse caminho e acabam se enganando. E é um caminho que não é o de Deus, não é aquilo que Deus quer. Como Pedro diz, não devem entrar nesse ofício pelo lucro, e sim com o espírito pronto, com boa vontade para fazer, pronto para realizar a obra de Deus. E Pedro também adverte, nem como senhores da herança. Os pastores não são os donos da igreja. Tempo atrás eu estava lendo um material a respeito dos donos da igreja. Tem algumas igrejas, infelizmente, que tem alguns donos, né? Pessoas que tomam o poder, igrejas que passam de geração para geração e pais que colocam seus filhos como pastores. E como eu disse, eu não vou citar ninguém, nenhum caso, são apenas coisas que a gente vê, né? Infelizmente, ao decorrer dos anos, em uma igreja e outra, tantos casos, mas nós vamos ver pela palavra que Pedro já falava isso aqui, já antes, né? A gente vai ler alguns textos também do Antigo Testamento, quando Deus fala dos pastores também. Então são coisas que acontecem e que Deus vem mostrando. Deus vem mostrando o caminho correto para que nós não caiamos, né, em certos laços, tanto humanos quanto laços do maligno. Né? Então, o pastor não é o dono da igreja. Ele é o servo do Senhor, o ministro. O ministro é aquele que serve. Ministério significa serviço. O ministro, o oficial da igreja, bispo, pastor, apóstolo, seja qualquer um, é um servo do Senhor que serve a igreja. E como Pedro continua no versículo 3, e este deve ser um exemplo para o rebanho de Deus. É o rebanho de Deus, né? E esse deve ser
um exemplo. Jesus, claro, também vai nos dar alguns exemplos do relacionamento da ovelha com o pastor, do pastor com a ovelha, lá em Mateus 18. Mateus, no capítulo 18, né, a bem conhecida parábola da ovelha perdida. No versículo 12 do capítulo 18 de Mateus, Jesus diz assim: o que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, ele não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? É o exemplo de Cristo. Cristo falava de si mesmo, mas também é um exemplo dos pastores que cuidam das ovelhas. Aqueles que vê a ovelha perdida, aquela que está se distanciando, e ele vai sobre os montes. O que quer dizer isso? Que ele vai longe, que ele passa diversidades para buscar aquela ovelha que se perdeu, que se desgarrou. Deixando as 99, alguns dizem, as 99 estavam entre elas, estavam unidas entre elas. Né? E o pastor vai, Jesus não fala do problema de deixar as 99, fala do problema, né, do cuidado do pastor que foi atrás daquela que se perdeu. É o exemplo dele e também Jesus como o bom pastor, nós vamos falar a respeito disso, né? É o exemplo para os demais pastores que cuidam do rebanho de Deus. Jesus ainda mostra mais desse cuidado do pastor pelo rebanho, no capítulo 25, também de Mateus, Mateus 25, 32, Jesus vai dizer assim: e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as suas ovelhas dos bodes. Então é mais um detalhe, né? Mais um exemplo de Jesus falando de si, mais uma vez, mas com um exemplo dos pastores e das ovelhas, que o pastor separa as ovelhas dos bodes. Por quê? É o cuidado, separando quem é quem, né? Separando os bons dos maus, não deixando que os maus influenciem os bons, tratando os maus também, tratando aqueles que não estão, que ainda não entenderam, que são os novos na fé, que precisam de um cuidado maior, aqueles que precisam de mais atenção. Como as 99 ovelhas que precisavam de menos atenção, ele deixou unidas e seguras e salvas para correr atrás daquele que precisava de mais atenção. É o cuidado do pastor. A Bíblia está repleta de exemplos, né, que Deus, né, quero fazer uma observação aqui, um parênteses aqui, né, por que Deus compara o homem com a ovelha? Porque a ovelha é um animal dependente. Uma ovelha ela não sabe procurar comida, se ela não tiver alguém, um pastor, que indique o pasto, ela morre de fome. Se uma ovelha se enganchar num arbusto, ela não consegue dar ré para se livrar, ela precisa do pastor. É por isso que Deus nos compara com as ovelhas. É por isso que Deus nos instituiu pastores, para que cuidem das ovelhas. As ovelhas precisam de direção. E essa é a função principal do pastor, guiar as ovelhas. A gente vai falar também do Salmo 23, tão conhecido. Aposto que alguns já estão esperando. Alguns acharam que eu já ia começar com o Salmo 23, falando de pastores e ovelhas, mas a gente vai chegar lá. E como eu disse no começo, né, Deus chamou uns para pastores, não todos. E tem aqueles que não são pastores também, que fingem ser, mas não são. E como é que Jesus tratou desses? Vamos ver lá em João 10. João 10 tem alguns que têm suavizado a palavra de Deus, tem dado os tons. Nos dias de hoje, né, tem o politicamente correto, vivemos em dias do politicamente correto. Como é que Jesus chamou aqueles que não eram pastores? João 10, de 1 a 5. Na verdade, eu vos digo, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outros caminhos, esse é o ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. E quando ele coloca para fora as suas próprias ovelhas, vai adiante delas,
e as ovelhas o seguem, porque elas conhecem a sua voz. E não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Então, mais um texto, Jesus, mais uma vez falando da relação, né, do pastor e das ovelhas, que tem aqueles que não são pastores. Nem todos são pastores, mas eu estou falando daquele que está lá fora. É aquele que pode ser confundido com pastor, mas não são. Que eles entram por um outro caminho, eles cortam o caminho, eles pulam o muro e às vezes chegam na posição de pastor, mas não são pastores. É preciso tomar muito cuidado. Esse é o meu alerta que fica aqui. Né? Ainda tem algumas coisas para falar, para que você medite na palavra de Deus junto comigo, mas esse é o foco principal desse texto. Que você tome cuidado, pois nem todos são pastores. Alguns são, como Jesus disse, ladrões e salteadores. Que eles cortam o caminho, eles pulam o muro para chegar na posição do pastor em meio às ovelhas, mas não são pastores. Esse é um dos pontos, um dos casos que mostram esses que não são pastores. Mas Jesus também continua, e eu vou pular aqui o versículo 12. O versículo 12 do mesmo capítulo 10 de João, Jesus diz assim: mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo vindo e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as apanha e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque ele é mercenário e não cuida das ovelhas. Então esse é um outro termo que Jesus usa, né? Além de ladrões e salteadores, Jesus usa o termo de mercenário. Quem é esse? Ele está no meio das ovelhas, se passando por pastor. Alguns que não têm conhecimento vão achar que é o pastor. E Jesus chama de mercenário. O que é o mercenário? Quem é o mercenário? O mercenário é aquele que trabalha, que tudo aquilo que ele faz, ele só visa o bem material. Só vê o dinheiro ou alguns favores. Né? Esse é o mercenário. E não sou eu, né, que estou chamando alguns de mercenários. É a própria palavra de Deus. Jesus chamou de mercenário aqueles que não são pastores. Mas porque são confundidos com pastores? Porque estão no lugar dos pastores. Estão no meio das ovelhas. Então é preciso tomar muito cuidado com o mercenário, aquele que não é pastor. E nós vimos, né, alguns detalhes, os atributos de um pastor, né, que vai diferenciar do mercenário, do ladrão, do salteador, né? Porque o mercenário, ele não cuida das ovelhas, porque não é dele, ele não tem interesse. Esse não é interesse dele. O pastor cuida das ovelhas. A vida do pastor são as ovelhas, o cuidado das ovelhas. Aquele é o trabalho dele, aquilo que ele se dedica, né? Como Davi, né, que era pastor de ovelhas e fazia o seu trabalho, lutava com o leão e com o urso para defender as ovelhas. Esse é o trabalho do pastor. Tanto fisicamente, um pastor verdadeiro que cuida das ovelhas, como um pastor espiritual que cuida das almas, das pessoas. É a mesma relação que Deus nos mostra através das Escrituras. Uma observação aqui nesse ponto que me incomoda um pouco e eu gostaria de ressaltar é sobre alguns pastores, né, que em sua relação com as ovelhas, que muitas vezes, no seu atrito com as ovelhas, acabam culpando as ovelhas por se desviarem. O lobo pega a ovelha e leva. Em qual momento a culpa é da ovelha? A ovelha, que é dependente, como a palavra nos mostra, como eu citei aqui, ela se perde. Ela se desgarra do meio das outras e se perde. Em qual momento no texto você vê que a culpa é da ovelha? A palavra diz que o pastor foi atrás da ovelha. Não diz que ele colocou a ovelha para fora. Não diz que a culpa é da ovelha. Diz que simplesmente a ovelha se desgarrou e o pastor deixou as outras 99 e foi atrás. Que o mercenário, quando vê o lobo levar a ovelha, ele não se importa. Mas o pastor se importa. É a diferença do pastor e do mercenário. Então, muitas vezes, a ovelha precisa da ajuda, precisa da orientação, precisa ser guiada no caminho correto e não ser culpada pela sua deficiência.
Esse é o amor de Cristo que ele nos mostra através da sua palavra. Agora mais um texto que a palavra vai nos mostrar, Deus e os pastores, a relação entre Deus e os pastores nesse momento. Né? Nós falamos bastante a respeito das ovelhas e pastores, pastores e ovelhas, e aqui nós vamos ver a relação de Deus com os pastores. Né? No livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, talvez seja conhecido de alguns que estão me assistindo. Talvez agora você fale, não, agora eu vou deixar esse vídeo. Não deixe. O texto serve para você lembrar, para aquele que já conhece o texto, para aquele que já leu esse texto, que o texto venha falar com você. A palavra de Deus é viva. Se ela não falou ela pode ter falado com você nesse texto um outro tempo e pode voltar a falar agora de uma forma diferente. Para você que é um pastor, para você que é uma ovelha, Deus tem um cuidado para cada um de nós, diferente, personalizado para cada um de nós, que a palavra de Deus venha frutificar no seu coração. Acompanhe comigo o capítulo 34 do profeta Ezequiel. A partir do verso 2, a palavra de Deus diz assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize a eles: Assim diz o Senhor Deus aos pastores: Ai dos pastores de Israel, que se alimentam a si mesmos. Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais aqueles que são alimentados, mas não alimentais as ovelhas. As adoentadas não fortalecestes, nem curastes aquelas que estavam enfermas, nem ligastes aquela que estava quebrada, nem trouxeste novamente aquela que se havia desgarrado, nem buscastes a que estava perdida, mas com força e com crueldade as dominaste. E elas estavam espalhadas, porque ali não há pastor, e elas se tornaram alimento para todos os animais do campo, quando estavam espalhadas. Minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e sobre cada alta colina. Sim, meu rebanho foi espalhado sobre toda a face da terra, e nenhum procurou ou buscou por elas. Então Deus tem um cuidado, né, sobre cada ovelha sua. E designou pastores para cuidar de cada ovelha. De quem são as ovelhas? O rebanho é de Deus. Os pastores são os servos, né, que estão no ministério, no serviço, para cuidar de cada ovelha. Isso é muito importante. Veja a dureza deste texto, como Deus fala com os pastores que tinham deixado o seu trabalho, tinham abandonado as ovelhas totalmente. As ovelhas não alimentadas, as ovelhas tosquiadas, as ovelhas perdidas, as ovelhas dispersas, porque o trabalho do pastor não estava sendo feito e Deus vem com julgamento sobre os pastores. E então nós chegamos no Salmo 23. Como esse texto de Ezequiel mostra que o trabalho dos pastores não estava sendo feito, o Salmo 23 vai nos mostrar o trabalho dos pastores. Né? Uma relação com Cristo também, e que vai mostrar o trabalho do pastor, o cuidado do pastor com as ovelhas. E o Salmo 23, conhecido de todos ou de muitos, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi, que escreve esse salmo, que era um pastor, usa, né, daquilo que ele conhecia, do pastoreio, para relacionar com o cuidado de Deus, o cuidado do pastor pela ovelha, que guia
pelos pastos verdejantes, que alimenta a ovelha, que unge a cabeça para livrar a ovelha do mal, dos insetos. Cada trecho desse salmo de Davi vai mostrar o cuidado de Deus para nós e mostra o cuidado do pastor pelas ovelhas. Esse é o trabalho do pastor. Se esse trabalho não é feito, acontece o que lemos no capítulo 34 de Ezequiel. As ovelhas mal alimentadas, as ovelhas tosquiadas, os pastores usam a sua lã e não cuida das ovelhas, apenas abusa das ovelhas. E voltando lá no texto de João 10, que ficou um textinho, né, entre aqueles que a gente leu, que Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Como já falei aqui, e talvez seja conhecido de muitos, a respeito do ministério, o ofício do pastor, seja qual for o cargo daqueles que citamos de Efésios 4:11, é uma vida de dedicação, é de dar a sua vida pelo ministério, pelo serviço. A palavra vai falar disso, eu poderia abordar aqui mais um outro vídeo, posso fazer um outro vídeo inteiro só falando a respeito de serviço. O ministério é o serviço. Não existe ministério de Deus sem serviço. Não existe uma função no reino de Deus que não seja o serviço. Seja pastor ou qualquer outra função, é um serviço, é a vida dedicada à obra, ao reino, ao rebanho de Deus. Se você não está preparado para isso, não deseje o episcopado, não deseje o ofício de bispo, de pastor. Se você já está lá, você tem que ter consciência de todas essas atribuições que Deus requer. O ministério é serviço. Hebreus 13:7 vai falar assim: lembrai-vos daqueles que vos pastoreiam, que vos falaram a palavra de Deus, cuja fé deveis seguir, considerando a finalidade de suas admoestações. A gente pula para o versículo 17, que diz assim: obedecei àqueles que vos governam, sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que deverão prestar conta delas, para que o façam com alegria e não com pesar, porque isso não vos seria útil. Então é um texto que vai dizer, né, que as ovelhas também devem obedecer aos seus pastores, né, aos verdadeiros pastores, logicamente, né, como ovelhas, né, mansas, que o Senhor também quer, deseja de nós que sejamos ovelhas mansas, como ovelhas mansas, né, que não têm inimigos, né, que não ofendem ninguém, que não brigam. Devemos obedecer aos pastores, ouvir a voz dos pastores, aqueles que pastoreiam segundo a palavra de Deus. Aqui nós temos o exemplo dos pastores segundo a palavra de Deus, que, como diz o texto de Hebreus, né, que cada pastor vai ser cobrado por cada alma. Cada alma desse rebanho de Deus será cobrado. Então, esse ministério, esse serviço, não pode ser um pesar, e sim deve ser feito com alegria. E aí, como eu disse anteriormente, eu me lembro de Elias, né? O texto de Elias, a passagem de Elias, o final do ministério de Elias, né? Depois de derrotar os profetas de Baal, né? A Jezabel estava atrás dele, querendo matá-lo, e ele foge, se esconde e dorme e fala para Deus tirar a vida dele, porque ele não era melhor que os seus pais. Esse texto está lá em 1 Reis 19, relata o final do ministério de Elias. E Elias, o maior nome dos profetas do Antigo Testamento, depois de Moisés, cansado, aparentemente cansado. Alguns dizem que Elias estava depressivo, né? Mas estava mal naquele momento, e pediu a Deus que o matasse, pediu a Deus que tirasse sua vida. Aparentemente a gente vê Elias cansado do ministério. E ele chegou a Deus e falou: Senhor, me mata. Entre elas, não quero mais. O que aconteceu? Deus não repreendeu Elias.
né? Há algumas interrogações nesse texto, mas Deus não repreende Elias, apenas Deus envia o anjo, né? E faz Elias comer, né? Se você quiser acompanhar o texto, está, como eu já disse, em Reis 19. Deus envia um anjo enquanto Elias dormia, e o anjo diz para Elias comer e beber. E um anjo apareceu a Elias, deu de comer e de beber. E o que Elias fez? Voltou a dormir. E o que isso mostra? O que isso revela? Isso me dá a entender que duas opções. Ou Elias já estava acostumado demais com o mover de Deus, que não dava mais atenção, ou que ele já não ligava mais para o ministério, já não ligava mais para as coisas de Deus. Um anjo levou comida e bebida para Elias e ele voltou a dormir. E nisso o ministério de Elias se encerra. Deus dá ordenança para Elias para ungir rei de Israel, para ungir o rei de Judá e para ungir Eliseu no seu lugar. E Elias não faz nenhuma dessas coisas. Quem ungiu os dois reis foi Eliseu. E Eliseu, se não pega a capa de Elias, não pegava a unção, porque Eliseu estava ali querendo o ministério. Isso traz uma lição para nós, para você que está, às vezes, um pastor que está cansado do ministério, que você se abra com Deus, que as ovelhas não sofram por causa disso. Se abra com Deus, às vezes Deus pode te livrar desse ministério, às vezes Deus pode te tirar e te dar o descanso, você pode até subir numa carruagem de fogo como Elias. Pode ser, Deus pode fazer todas as coisas. O importante é que você seja sincero com Deus, que as ovelhas não sofram por causa do seu cansaço, que você possa deixar alguém no seu lugar, que você possa cumprir o chamado de Deus para a sua vida. E aqui fica um alerta da palavra de Deus para o seu coração. Aos pastores que me assistiram até aqui, aos pastores que me ouvem, eu espero que esse texto tenha te relembrado de textos que com certeza vocês já leram, você já leu, que esse vídeo venha para lembrar de alguns textos, que esse exemplo de Elias possa falar ao seu coração, que Elias foi sincero com Deus e Deus tirou. Deus não julgou Eliseu, Deus não condenou, não repreendeu Elias, aliás, e encerrou o ministério de Elias e ainda o levou, e não o matou. Levou numa carruagem de fogo, todos conhecem a história, a maioria conhece. E Elias nem terminou aquilo que Deus tinha mas passou para outro. Deus continuou a obra através de Eliseu. E Deus fez grandes coisas através de Eliseu. Eliseu estava ali com o gás, queria fazer mais do que Elias fez. E Deus honrou o desejo de Eliseu e levou Elias, que Deus se agradou e encerrou o ministério de Elias. Isso me faz pensar que, como diz no texto, a gente leu, meditamos aqui, o ministério, o serviço, não é obrigado. Deus não obriga ninguém a fazer. Paulo, como diz Paulo, aquele que quer, mas também pode deixar de querer. Deus sabe o coração, Deus conhece o coração de cada um. Se abra com Deus, fale com Deus. Se for necessário, deixe o ministério, mas que vidas não sofram, que ovelhas não sejam dispersas, que ovelhas sejam cuidadas até o final do ministério. E as ovelhas, aqueles que são ovelhas, aqueles que não desejam o ministério, cuidado com os mercenários, cuidado com os ladrões, cuidado com os salteadores. Nem todos são pastores. Às vezes estão no meio, estão no lugar dos pastores, mas nem todos são. Esses textos foram Jesus que disse. Jesus disse que no meio há ladrões, salteadores e mercenários. Que todos tomem cuidado e buscar na palavra de Deus a revelação. Eu não estou aqui para acusar ninguém, apenas para lembrar o que a palavra de Deus vem nos ensinar, nos alertar
para a nossa edificação, para a bênção do corpo. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, que venha trazer um refrigério, que venha trazer saúde para a sua vida espiritual. Se você gostou, deixa o seu like, como eu já pedi, deixa o seu comentário, se você concorda, discorda, tem alguma dúvida, deixa o seu comentário, seja qualquer coisa, para edificar o reino, para edificar o canal, que outras pessoas sejam edificadas também. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, manda lá para aquelas pessoas que você acha que, que precisam ouvir, que vai abençoar. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Um abraço e até mais.